inseto tão pequeno e que ao mesmo tempo provoca um prejuízo tão grande? Nesta edição do Vale Agrícola, vamos mostrar por que a cigarrinha se tornou o pavor dos produtores de milho. Material de melhor qualidade, a interadubação, os defensivos feitos na hora certa, desde a dessecação, já tudo usado já, né? E dar um dano desse aí é surpresa, para mim é totalmente desconhecido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Duas novas variedades de cebola chegam ao mercado. Elas têm ciclo de bola precoce e cor de crioula. O produto ele não pode ser bom somente um ano, onde o clima teve uma característica. Ele tem que ser estável e ele tem que ter um resultado positivo nos demais anos. No top 10 das reportagens mais vistas em 2020, a quinta colocação. Como funciona o tratamento da madeira? Tem a surpresa de um casal de agricultores. Eles esperavam um filho, mas descobriram que eram 3. Vamos mostrar o dia a dia dessa família para conciliar o cuidado das crianças e a lavoura de arroz. Tem que ter uma sincronia entre a gente, assim. Tudo ele tem que se ajudar, né? E na receita da semana, o Gilson vai ensinar mais uma campeira, costelinha de porco com quirera. O chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola, cheio de informação para você, está só começando. Nós começamos o programa de hoje com o que tem sido o pesadelo dos produtores de milho. A cigarrinha ataca principalmente nos estágios iniciais da planta, mas só dá sinais lá no enchimento dos grãos e, por isso, pegou muitos agricultores de surpresa. A imagem de drone já nos alerta que tem algo diferente na lavoura. Ao invés do apenas verde, é possível ver a mistura de cor do milho com um vermelho quase cor de vinho. O cenário é desolador. Dos 30 hectares que o Adauri tem no município de Vidal Ramos, em Santa Catarina, 19 estão assim. Tá vendo? Tá bonito aqui no pé. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Tá vendo como é que é? Ó, já tirei, já tá aqui vindo o dano aqui, ó. Já começou ali, ó. Logo ele entra pra dentro no grão também e vai deformar todinho. Aqui a espiga ainda tá bonitinha essa parte, né? Olha a ponta. A ponta já tá indo, ó. Vem apodrecendo, ó. Com tempo bom agora e tudo, e vai apodrecendo e se acabando. Quanto que o senhor achou que ia produzir nessa área aqui? Com certeza mais de 200 sacos por hectare. E quanto que vai colher? Nada, absolutamente nada. O problema do agricultor é o mesmo de outros milhares que produzem milho na região sul do país. Cigarrinha, este inseto pequenininho de cerca de 3 milímetros, até parece inofensivo, só que é responsável por transmitir para as plantas 3 doenças diferentes. O enfesamento vermelho, o enfesamento pálido e o vírus da risca ou raiado fino. O enfesamento vermelho e o enfesamento pálido são causados por 2 bactérias, um fitoplasma e um espiroplasma. E a doença conhecida como risca é causada por um vírus. E este inseto ele se alimenta sugando o floema das folhas de milho, principalmente na região do cartucho do milho, que é onde se concentram as folhas mais novas da planta. Quando ele se alimenta das plantas de milho, se ele está infectado com os patógenos causadores das doenças, ele vai infectar a planta de milho. E é justamente o estágio de ataque nas plantas que pega os agricultores de surpresa. Acontece no início do desenvolvimento, tanto que o Adauri não percebeu nada. Planto há 35 anos e nunca vi nada parecido, nunca perdi lavoura. De milho nunca, na minha vida, nunca. Ainda mais com os tratos culturais que eu faço hoje. Material de melhor qualidade, a interadubação, os defensivos feitos na hora certa, desde a dessecação, já tudo usado já, né? E dar um dano desse aí é surpresa, para mim é totalmente desconhecido, né? A entomologista mostra na lavoura alguns dos sinais da incidência das doenças.
Nós vemos aqui que a planta ela está mostrando sintomas mais tardios, ela está com um avermelhamento na parte de cima mais da planta. Temos aqui o avermelhamento aparecendo no limbo foliar. E essa planta ela está com sintoma de multispigamento, que também é um sintoma do enfesamento vermelho. Esta outra planta já mostra sintomas avançados da doença. A parte de cima bem avermelhada, bastante severa. Provavelmente essa planta foi infectada mais no início do ciclo da cultura. Nesta planta nós vemos sintomas da virose, também transmitida pela cigarrinha. Contra a luz do sol nós podemos ver melhor os sintomas, que é uma série de pontilhados acompanhando as nervuras da folha. E um sintoma muito interessante de se ver é a emissão de brotos laterais. Então nós temos uma planta principal aqui e duas brotações laterais, provavelmente ocasionado pela doença. A cigarrinha já é relatada no Brasil desde a década de 70. Segundo os entomologistas, desde 2015, a situação se tornou mais grave no Brasil Central. Nesta safra, no sul do país, a estiagem pode ter sido um dos agravantes. Pois muitos entomopatógenos que controlariam esse inseto naturalmente, eles são desfavorecidos numa condição de seca. Aliado à alta presença do inseto vetor, as plantas elas sofreram com essa estiagem. Então elas tornam-se assim mais predispostas a apresentar os sintomas. Um fato curioso é que algumas variedades de milho apresentam maior infestação, enquanto outras, muitas vezes vizinhas, estão sadias. A entomologista explica que não existem materiais resistentes, apenas mais tolerantes. O que acontece é que o patógeno ele pode sim se adaptar àquele material que é usado há mais tempo. Esses mecanismos de adaptação do patógeno à planta ainda não são muito bem conhecidos, mas pode acontecer de um material sendo cultivado há mais tempo mostrar então sintomas muito severos das doenças. A orientação dos pesquisadores para evitar o prejuízo está relacionada ao manejo, o tratamento das sementes com produtos recomendados para a cultura no combate ao inseto praga garante proteção nos primeiros 15 a 20 dias. Também, se verificada uma alta população, fazer o controle químico logo após a emergência, quando a gente diz que o milho está no milho palito, né, quando ele está recém-emergindo, a gente concilia o controle da cigarrinha junto com o controle de percevejos, por exemplo. O pesquisador ressalta a importância também de combater o milho tiguera, que fica entre as safras e pode ser o portador da cigarrinha. Essa cigarrinha ela é exclusiva do milho, ela só completa o seu ciclo no milho. Então, se nós mantivermos aquele milho guacho, milho tiguera, num período de entre-safra, a gente vai estar favorecendo a incidência de uma alta população. Outras práticas culturais também a gente pode adotar, como evitar plantio de lavouras em áreas próximas a lavouras já estabelecidas e com alta incidência, assim esses insetos vão migrar da área do milho velho para o milho novo. E, se possível, utilizar cultivares tolerantes, né, que elas expressem menos os danos e consigam produzir mesmo numa condição de enfesamento. Cuidados que o Adauri, que sempre teve lavouras de alto padrão, vai tentar tomar na próxima safra, já que agora sabe com o que está lidando. Por enquanto, ele apenas olha para todo o investimento e lamenta. Com o milho perto dos R$ 80 por saco, a conta é doída de se fazer. Eu tenho máquina, eu colho fora, eu planto todo ano, eu sei o que é padrão de milho para ser acima, bem acima de 200 sacas. Bem, com bastante adubo, de cobertura, bem colocado na hora certa, nada deu errado. Desde o plantio nada deu errado. O que deu errado está aqui, nessa hora agora que está o dano aí, né? Ainda falta muita informação sobre a cigarrinha. O que é fato é que é preciso ficar atento ao que os órgãos de pesquisa estão divulgando e assim se prevenir nas próximas safras. E agora tem o top 10 das reportagens mais vistas em 2020. Em quinto lugar, como funciona o tratamento da madeira.
A madeira é matéria-prima de muitas construções, cercas, galpões e até casas. No passado era usada a madeira de lei, mas com a restrição à retirada das florestas, entraram em cena árvores exóticas, como eucalipto e pinos. Só que pelas características, este tipo de árvore tinha menor resistência. O problema só foi resolvido com o tratamento ou autoclave. Esta empresa fica no município de Aurora, na região do Alto Vale do Itajaí. Desde a chegada da madeira até a entrega são cerca de 10 dias. E pode não parecer, mas muita gente não faz nem ideia de como tudo isso funciona. Cria muita curiosidade nas pessoas, né? Que não é um processo onde a madeira simplesmente é banhada, é um processo industrial. Ela ganha uma garantia, né? Até que pode chegar acima de 15 anos. Mas como uma madeira que talvez duraria 1 ano ou 2 passa a durar 15 ou até mais, o processo começa aqui. A madeira chega das serrarias e fica secando na parte externa. Depois vai para esta gigante estufa, para controle da umidade. Posta a madeira para secagem, é ligado o fogo, aí entra num processo de banho da madeira para todo o carregamento ficar com a umidade iguais, né? Todas iguais. Aí depois desse processo, que demora 36 horas, aí ela começa a entrar mais vapor. São até 100 metros cúbicos por estufada. Vai mais ou menos 1 semana para que a madeira chegue à umidade ideal, entre 15% e 18%. Esta padronização é essencial para um bom tratamento. Porque se secar com o sol, no caso, no tempo, vai encher uma autoclave no tratamento, uma madeira vai penetrar mais produto, outra não, uma vai ficar mais tratada, não, né? O passo seguinte é a autoclave. O tratamento da madeira nada mais é do que a substituição da seiva pelo produto químico. Por isso, as toras são banhadas em uma solução de água e CCA, que é um produto à base de cromo, cobre e arsênio. No caso das toras, a capacidade é de 13 metros cúbicos por vez. Também é possível fazer com madeira serrada. Inicialmente é dado um vácuo para tirar o ar da madeira, depois é injetado o produto. Aí fica um tempo injetando o produto. Esse processo ele leva 3 horas, aproximadamente. Aí depois retém de volta o produto. O que sobrar do produto volta para o tanque, no caso. O que muda no tratamento do eucalipto para o pinus é a concentração do produto. O eucalipto é 1,8, que é feita o tratamento, e o pinus é 1,2, porque o pinus penetra 100%, o eucalipto não. Depois de sair da autoclave, a madeira fica gotejando por 24 horas. Como é um produto tóxico, precisa ser em áreas concretadas. Depois de seco, o produto não sai mais da madeira, nem mesmo se estiver exposto à chuva ou sol. Por isso, a madeira tratada se tornou tão competitiva no mercado. Custa, por exemplo, 20% a menos do que a madeira do norte, que é nativa. A tendência de utilizar a madeira tratada no Brasil está aumentando, né, visto o cenário em comparação aos Estados Unidos, que, por exemplo, nos Estados Unidos é utilizado a maioria do princípio de construção a madeira. O Brasil ainda é um cenário que tem pouca utilização, cerca de 10%. A gente chegou com essa construção industrializada, trazendo a madeira tratada como uma opção para construção civil. Isso abriu um mercado gigantesco, sabe? Trouxe confiança das pessoas no produto. Por enquanto, o maior uso é na construção dos galpões, 60% da madeira comercializada pela empresa. Os demais 40% são de palanques e madeira serrada, que podem ser usados para a construção de casas, decks e escritórios. E o ambiente pode influenciar e muito na durabilidade. Se ele for colocado num terreno seco, bem drenado, que não vai ter tanto problema com umidade, né? Esse palanque com certeza ele vai durar muito mais do que os 15 anos e muito mais do que em um ambiente muito úmido, né, onde a gente saiba que tem ali mais umidade ou que tiver em contato com enxofre, que é muito comum em mangueiras para gado. Neste tronco dá para ver como funciona o tratamento no eucalipto. O autoclave atinge essa parte externa, chamada de alburno, mas não a parte interna, que é o cerne. Por isso, quando uma madeira tratada é cortada, é importante fazer a proteção externa do cerne para evitar o apodrecimento. Até a gente tem a aplicação de produto químico também, que a gente aplica para ajudar a proteger essa madeira a ter mais durabilidade. Porque a gente sabe que isso se criou também
uma insegurança em relação, principalmente ao palanque, né? Pô, meu palanque eu vou botar, mas meu palanque tratado apodreceu. Mas aí a gente vai ver a história do porquê, ou ele apodreceu pelo cerne, que a pessoa cortou em cima e apodreceu por cima, ou então tá num tipo de ambiente, né, que tem presença de enxofre ou outros metais que podem reagir com o produto químico e apodrecer. No caso da madeira serrada em residências ou decks, a recomendação é a utilização da tinta UV para que ela proteja a película superficial. Com estes cuidados, a construção pode durar muito além dos 15 anos de garantia. O tratamento da madeira, ele não aumenta a resistência mecânica da peça. Ela simplesmente faz com que a madeira não apodreça. Então assim, vou comprar uma madeira, vou tratar para deixar a minha obra mais resistente, mais forte. Sim, resistente para ela não apodrecer, mas ela não aumenta a capacidade mecânica. Então tem que cuidar para não confundir as coisas, né? Então não tem problema, pode deixar a madeira tratada na chuva, não vai sair o tratamento, né? Pode botar o palanque, pode enterrar, não tem problema nenhum, desde que sejam seguidas as orientações conforme o termo de garantia. Isso acaba influenciando, né, no processo de durabilidade. Com certeza um processo muito interessante, por isso chamou a atenção. Na semana que vem a gente volta com a 4ª colocação, reta final desse nosso ranking. Quais são as reportagens mais vistas do ano passado? A gente ainda não pode contar, mas vem muito material bom pela frente. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem fofura em dose tripla. Casal de agricultores tem trigêmeos e não foi inseminação artificial. Nós fomos até Guaramirim, Santa Catarina, para mostrar como tem sido o dia a dia, se dividindo entre os cuidados na lavoura e em casa. Oxê, o dia de Campo Cravil em 2021 agora vai ser louco de especial, sabe por quê? Porque tu vai poder assistir de casa, não rateia. Vai lá no site diadecampo.cravil.com.br e faz a tua inscrição. A inscrição é gratuita. Aí tu vai estar pronto para viajar no Campo Cravil virtual. E outra coisa, são mais de 60 stands. E cada 7 stands que tu visitar, tu ganha um cupom para concorrer a vários brindes. Não rateia, rapaz. A inscrição é gratuita. Eu vou te dizer mais o seguinte, vai ter a minha presença. Que coisa mais bagual do que isso? Com a minha presença, dia 19 de fevereiro de 2021. Tem antena. Vai lá, diadecampo.cravil.com.br e tá louco? O seu esforço de todos os dias reconhecemos na qualidade do seu rebanho. Um plantel bem alimentado e com um manejo correto é a nossa melhor matéria-prima. Pecuarista, na hora de comercializar seu rebanho, conte com o frigorífico El Gole, o seu parceiro no campo. Olá pessoal, hoje estou aqui no bairro Bela Aliança, em Rio do Sul, para apresentar para vocês a Ecovila, o primeiro clube 100% sustentável de Santa Catarina. Então, agende uma visita e venha conhecer a Ecovila. Ser agricultor, todo mundo já sabe que não é fácil, requer muita dedicação, muito planejamento e muito trabalho, vontade de pôr a mão na massa. Agora, já pensou pular de um filho para 4? A história que você vai conhecer agora é de um casal do município de Guaramirim, aqui em Santa Catarina, que teve trigêmeos. E olha só, bem na época da safra. A
máquina vai colhendo arroz, é época de safra e não há tempo para esperar. Só que hoje, o Josimar, que trabalha sempre sozinho, tem uma plateia especial. Os filhos Bernardo, Felipe e Luan, os trigêmeos que estão prestes a completar 1 ano, são a alegria dele e da esposa Larice. E mesmo com pouca idade, os bebês parecem não querer perder um detalhe, para a alegria do papai orgulhoso. De repente, trigêmeos, ou quem sabe, planeje 1, leve 3. Essas frases não são nem um pouco de exagero quando contamos a história do casal, que mora em Guaramirim, Santa Catarina. A Larice já tinha um filho, o Vinícius, e agora planejava com o Josimar, com quem está casada há 7 anos, um segundo. Mas nenhum dos dois esperava, digamos assim, a multiplicação do desejo. A gente não se acreditou. Eu fiquei assim em estado de choque, eu não acreditei. E ele também ficou em silêncio, não falava nada, nem ria, nem chorava. A gente não conseguiu apresentar nenhum tipo de emoção, porque a gente não estava preparado para essa notícia, né? A surpresa maior é porque neste caso não foi inseminação artificial e a Larice também não fez nenhum outro tratamento que pudesse estimular uma gestação múltipla. A explicação pode estar mesmo na genética. Ele tem irmãos gêmeos, né? A irmã da mãe dele teve filhos gêmeos, a minha mãe é gêmea e o irmão da minha mãe teve filhos gêmeos, só que todos eles são gêmeos que não são idênticos, né? A gente foi sorteado com as duas opções, idênticos e não idênticos. Trigêmeos é a primeira vez? A trigêmeos é a primeira vez. Os bebês nasceram no dia 5 de março de 2020, no hospital do município vizinho, Jaraguá do Sul. A Larice estava de 31 semanas e durante um exame, os médicos perceberam que um dos bebês estava com restrição de crescimento. Foi uma cesárea de emergência e todos os 3 tiveram que ir para a UTI neonatal. Isso bem na época da safra do arroz. Ali eu fiquei parado menos quase um mês sem colher. Aí depois, quando nós fomos colher um pedaço, até tava bem seco o arroz e até nós viemos no final de semana, se eu não me engano, acho que foi numa sexta. E daí eu já fui cortar arroz sábado, domingo, até o primeiro dia que eu vim embora eu fui cortar arroz de noite até. Porque imagina, agricultor, tempo de colheita, estando lá no hospital, porque os dias são intermináveis, a noite são intermináveis. E ele sabendo que o arroz estava ali, que o nosso sustento estava ali precisando ser colhido, né? Desde que os trigêmeos chegaram em casa, foi um aprendizado gigante. Todo o trabalho é vezes 3 e até as tarefas mais simples exigem tempo. O Josimar e a Larice tentam se revezar e ainda assim não deixar as tarefas da lavoura para trás. Olha, em época de cortação eu acordo bem cedo primeiro, né? Lá pelas 4 horas eu acordo, aí eu levo o arroz até Joinville. Aí depois eu venho, tomo um café e vou para a roça. Daí quando eu não tô, que eu acabo cedo de encher o caminhão e coisa, daí de noitinha eu venho para casa de volta e eu ajudo ela a dar banho e para eles dormir. Ele sabe que ele tá lá na roça trabalhando, mas ele sabe que eu também tô aqui precisando dele. A nossa renda vem dali, então eu também preciso dar o meu melhor em casa, para que ele consiga trabalhar e dar o melhor dele lá na roça. Fácil não é, nem de longe. Olha só o tanto de latas de leite. Tudo na casa mudou. O tapete da sala agora é emborrachado. A estante da TV foi mudada e é bem mais alta. E tem cerquinha para que nenhum dos 3 vá para a rua. Sim, porque os 2 gêmeos que são idênticos, o Felipe e o Luan, já engatinham por tudo. O Bernardo ainda fica apenas sentadinho, por enquanto. Mas quando está na cadeirinha, ele mostra que também vai ser muito ativo. Tem que ter uma sincronia entre a gente, assim. Tudo ele tem que se ajudar, né? Senão o negócio não vai para frente. Ele poderia dizer, não, eu que trabalho, eu tô cansado, eu quero descansar. Mas não, ele nunca reclamou de me ajudar, muito pelo contrário. E é claro que um pai que gosta tanto do agronegócio não ia deixar isso ficar longe dos filhos. Quando sobra aquele tempinho, tem passeio de microtrator. Aqui, as cadeiras da alimentação viraram assentos e pensa na alegria. E é claro que quando dá, os trigêmeos estão na roça. Eles gostam de olhar, né?
Vamos ver. A gente incentiva bastante, né? Porque a gente sabe que cada ano que passa é menos, menos a tradição vai saindo, né? E eu sei que o trabalho da roça, quando eu entrei nesse mundo, eu vi, nossa, não é possível trabalhar com tanta força, o trabalho braçal. Tem maquinário? Tem, mas o trabalho braçal de sol a sol, às vezes no frio, não é fácil, não é para qualquer um. Claro que eles vão ter a opção de escolher o que eles querem, né? Mas que eles vão aprender a gostar, eles vão aprender a gostar também, né? Se eles vão decidir seguir a carreira do pai, ainda não sabemos. Mas o Josimar já contou que não vê a hora de ter a ajuda dos filhos. Se depender da empolgação de ir para a roça, essa história já está escrita. Paixão em dose tripla. É só olhando bem para perceber a diferença entre eles. O Bernardo é maiorzinho, né? Porque estava separado. E o Luca e o Felipe, então, são menorzinhos. A gente olhando um pouco começa a perceber a diferença. Mas que olho azul, hein? São realmente uma fofura essas crianças. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem 2 novas variedades de cebola. Os bulbos têm ciclos de bola precoce com cor de crioula, com diferença de 10 dias na colheita para facilitar o escalonamento. E na receita da semana vai ter o passo a passo de como fazer uma costelinha de porco com quirera. Fala, colonada, tudo certo com vocês? Vocês sabem bem como é chegar no inverno e não ter nem umas paias secas pra dar pras mimosas, né? Todo inverno dá vontade de vender fora tudo. Só que daí, o marido da Sibila, devolve os potes pra mãe. Ele me falou desse trigo Lenox da Biotrigo. Diz que dá pra plantar mais cedo, fevereiro ou março, e rebrota que é uma loucura. As vacas da Salete, eu descobri o segredo. É o trato que é Lenox. Por isso que estão pastando sem parar. Diz que estão dando tanto leite que vão abrir um laticínio, né? Então tu já sabe, procura pelo Lenox da Biotrigo na melhor agropecuária da tua cidade. Dica do Badinho, hein? Um abraço, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Biotrigo, por um sistema produtivo mais sustentável. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Duas novas variedades de cebola chegam ao mercado nesta safra. Elas reúnem o combo queridinho dos agricultores: precocidade e cor. A coloração é de encher os olhos. A uniformidade é o segundo ponto que chama a atenção e logo, é claro, a sanidade. Em um saco inteiro colocado na banca, nenhum bulbo podre. Sonho dos consumidores de encontrar esse produto regularmente nas bancas, que aos poucos vai se tornando real. E é desejo também para os agricultores, porque reúne qualidades que só ajudam no campo. A diferença da Sakata é que ela desenvolveu cebolas especificamente para a região sul do Brasil. Então, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná foi o foco do desenvolvimento dessas cebolas, onde nós levamos em consideração toda a região, toda a condição climática, o tipo de cultivo, o perfil de produtor, nível de tecnologia e também a necessidade que é imposta pelo mercado. São duas variedades de cebola no ciclo bola precoce. Hoje, segmento que domina a comercialização da hortaliça pela janela de mercado na hora da venda. Por outro lado, a cebola tem cor de crioula, o que traz muitas vantagens ao produtor. Logo no momento da colheita já é possível notar essa característica de uma coloração mais acentuada. É claro que durante o processo de pós-colheita, quando a cebola é armazenada, ela vai acentuando essa coloração e ficando ainda mais avermelhada, com essa cor pinhão. Mas no momento da colheita você já consegue perceber esse diferencial na coloração, o que garante maior valorização dela no mercado. É
região de Ituporanga tem uma característica bem diferente das outras regiões de Santa Catarina e até dos outros estados do sul. Os agricultores têm o costume de armazenar a cebola por mais tempo. Por isso, ela tem que ter bem mais qualidade. Essa daqui, por exemplo, está quase 90 dias no galpão. E está aí um outro grande benefício das variedades. Então ele pode comercializar essas cebolas logo após a colheita. Mas também é muito comum que nesse período ou está chovendo ou o preço não está tão atrativo e ele vai armazenar essa cebola para fazer uma venda posterior quando o mercado reagir, tiver um preço mais favorável, ou quando ele entender que ele precisa também desovar essa produção. Já tem registro de cebola armazenada por até 5 meses. A diferença entre a show de bola e a bola de ouro é basicamente a duração do ciclo. Ele começa a colheita pela show de bola e posteriormente, caso ele opte por trabalhar com a bola de ouro também, ele vai ter uma colheita iniciando de 7 a 10 dias depois. Então com essas dobradinhas, show de bola e bola de ouro, ele consegue um melhor escalonamento da sua safra. A bola de ouro, por ter um pouco mais de tempo de campo, rende mais em toneladas por hectare. Mas as duas têm em comum um bom tamanho na classificação, com porcentagem elevada do caixa 3, que é o mais aceito no mercado. Estas imagens foram feitas em períodos de desenvolvimento das duas variedades. Quando se fala em adaptação ao sul do Brasil, quer dizer que elas lidam bem com um clima bastante peculiar. Porque ela tem que ter uma boa sanidade, tem que suportar as condições climáticas de chuva, né? A região aqui tem muita neblina, então tem que suportar a questão da doença e ter um produto final de qualidade. Então a empresa busca uma cebola que atenda à demanda do produtor e também do comercializador, né? Que o comercializador ele busca essa característica de qualidade de bulbo com casca, né? Nesta safra, as duas variedades foram plantadas ainda em pequena escala, mas na próxima devem ganhar bastante espaço nas lavouras. A gente vem crescendo os ensaios em cada região, começando em Ituporanga e expandindo para as cidades ao redor. O produto ele não pode ser bom somente um ano. O produtor ele precisa ter segurança, quando ele vai comprar sementes, que o resultado que ele espera para a próxima safra, ele vai ser alcançado assim como foi na safra anterior. Esse é o nosso objetivo. E agora chegou a hora da receita, modo fogão a lenha ativar, porque o Gilson vai ensinar como se faz uma costelinha de porco com quirera. A receita que eu vou ensinar para vocês hoje é uma receita de canjiquinha. Que tá aqui a nossa canjiquinha, certo? Para esse volume de receita eu vou usar 2 xícaras de canjiquinha, então. Vou usar costelinha de porco, mais ou menos uma ripa, em torno de 2 dedos, né? Da costelinha de porco. Cebola, salsinha e cebolinha a gosto, sal a gosto. A cebola em torno de 2 cebolas médias, 2 tomates médios, em torno de 200 gramas de bacon e um pacote de paio que vem em torno de 3 gomos de linguiça calabresa tipo paio. Para começar a nossa receita, eu primeiro vou botar a canjiquinha a marinar em água quente que já está fervendo ali no fogão. Então o primeiro passo, como eu disse, vamos botar a canjiquinha para marinar. Como eu botei 2 xícaras de canjiquinha, eu vou botar 2 xícaras de água fervente. Duas xícaras de água para cada xícara de canjiquinha, então no caso 4 xícaras. Vou pegar a colher, dar uma mexidinha aqui, dar uma misturada. Não precisa ir para o fogo, ela vai ficar aqui no lado do fogão, descansando aqui, botar a tampa em cima, tá show de bola. Enquanto isso a gente vai preparar a costelinha. Só vou tampar aqui e agora vamos para a costelinha. Enquanto a nossa canjiquinha fica marinando, agora a gente vai para a costelinha, certo? Vamos aqui, uma costela em torno de 1 kg, 1,2 kg de costelinha. Cada ripinha a gente vai fazer um corte.
essa é o tamanho que a gente deseja. Costelinha cortada, todos os ingredientes, vamos buscar a nossa frigideira. Então vamos arrumar aqui para nós dar início à nossa receita. Frigideira no fogo, um fiozinho de azeite para começar aqui pro bacon, mas bem pouquinha coisa, só para o bacon não começar de seco na frigideira. Vamos lá com o bacon, em torno de 200 gramas de bacon. Vamos fritar ele, dar uma dourada nele e daí vamos para a costelinha. Então, nosso bacon chegou no ponto que a gente queria, bem douradinho. Vamos para a costelinha. Acrescentar nossa costelinha aqui. Ajeitar ela, posicionar ela bem para fritar de um ladinho, depois a gente frita do outro. Aqui agora tem um detalhe. Eu vou colocar a linguiça paio, tá? Por cima espalhada para ela pegar um pouco do sabor já da banha. Em seguida, isso vai variar muito de uma costelinha mais gordinha, uma mais magrinha e tal. Se for uma carninha mais gorda, automaticamente vai ter um pouco mais de gordura. Então a gente, na sequência, vai tirar o excesso, tá? Se der pouca gordura, beleza, toca assim mesmo. Então vamos lá para nossa linguiça calabresa tipo paio. Deixamos ela dar uma refogadinha, na sequência a gente tira o excesso da gordura. Aqui então refogado a nossa calabresa, a costelinha frita. Vamos lá para tirar o excesso, um pouquinho do excesso da gordura que deu aqui. E na sequência então vem a cebola e o tomate. Eu tiro esse excesso de gordura para não ficar muito gorduroso a comida pronta em si, tá? Por isso a gente faz essa tirada de gordura aqui. Então, tirada a gordura, vamos lá, vamos buscar então a cebola. Tá aqui a cebola, tá aqui o tomate, 2 cebolas médias picadas e 2 tomates médios picados. Cebola, claro, aqui de Alfredo Wagner. Cebola, tomate, deixamos aqui dar uma refogadinha e vamos também dar uma espiadinha como é que tá a nossa canjiquinha marinando, certo? Aqui agora deixa dar uma refogada. Em alguns casos, se tiver alguma disco, alguma coisa que tiver tampa, também pode ser usado. Eu deixo assim ao livre mesmo. Nossa canjiquinha crescendo, pode ver que já aumentou consideravelmente de tamanho. Então, continuando aqui, já deu aquela refogadinha aí na cebola, no tomate. E uma coisa que vocês podem até não ter notado ou passar despercebido, mas eu não mexi com sal ainda. Por quê? Bacon tem sal, calabresa tem sal. A costelinha, as outras coisas não. Agora é a hora que eu vou dar uma chegadinha de sal. Pouquinha coisa, não muito, porque o sal mesmo a gente vai consertar só no final. Mais uma acrescentadinha agora, 2, 3 pitadinhas aí de leve. Também vamos lá para a cebolinha, o temperinho verde. Temperinho verde a gosto. O detalhe, metade agora, metade no final. Depois, quando chegar mais no final, vocês vão entender por quê. Salsinha um pouquinho mais, porque eu já sou fã desse tempero, então eu já vou dar uma forçadinha um pouquinho mais. Uma mexidinha, uma incorporadinha aqui. E na sequência aí a gente vai para a nossa canjiquinha, já botar ela aqui dentro. Então agora nós vamos para a mistura aqui da nossa canjiquinha. Canjiquinha dentro, um pouquinho de água aqui para já
aproveitar aqui tudo. Podemos acrescentar um pouquinho de água aqui, mais ou menos assim, tipo tampar, até mais ou menos que cobrir todos os ingredientes. Quando chega nesse ponto aqui, nós vamos aguardar aqui em torno então de, em fogo, não muito fogo, muita lenha, mas vamos devagarzinho aí em torno de 30 minutos. E daí já vai estar pronto aí para nós saborear a nossa canjiquinha. Conforme ela vai cozinhando, sempre é bom indo mexendo. Aqui, por ser uma panela de porcelana, não tem tanto perigo dela ela grudar no fundo, mas sempre mexendo para não ter esse perigo de grudar no fundo, tá? E aos poucos acrescentando água, botando água até ela chegar no ponto, ela vai dar uma enxada até ela chegar no ponto. No caso, esse aqui é o ponto dela já a servir. Nesse ponto aqui, antes de servir, eu acrescento mais um pouquinho, isso fica a gosto, mais um pouquinho de cebolinha e mais um pouquinho de salsinha. Se não quiser, esse detalhe aqui, se a pessoa não preferir, não gostar, pode botar todo o tempero verde a gosto no momento de refogar, antes de botar a canjiquinha. Então, mais uma mexidinha. Nesse ponto aqui também, se tu quiser ela mais molinha, pode botar um pouquinho mais de água, ou pode botar mais uma aguinha aqui para dar uma cozinhada nesse tempero e deixar ela aqui dar uma fervida. Tá pronto para servir a nossa canjiquinha. Então é isso, finalizando a nossa canjiquinha aqui, ó. Quem quiser deixar ela ficar um pouquinho mais durinha, pode deixar. Eu gosto mais nesse ponto aqui. Lembrando que para servir ela vai bem acompanhada de um bom vinho e com uma pimentinha, principalmente no inverno ou num dia de chuva bem aconchegante. Então vamos lá, nossa canjiquinha aqui para nós ver como é que ficou a nossa receita de hoje. Sempre muito quente. Gente, sou suspeito a falar, mas é de tirar o chapéu. Se você fizer essa receita, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê na semana que vem. Até lá!